Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a continuação do manifesto, do ato do dia 25. Eu falei para vocês ontem que iam recrudescer a perseguição aos conservadores. É óbvio que isso ia acontecer, E o que ficou marcado no dia de ontem, e eu quero falar para vocês, são as highlights, os momentos mais apoteóticos de Alexandre de Moraes, quando ele fez o seu discurso na abertura do ano letivo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP. Ele deixa claro que ele vai continuar perseguindo os conservadores. E eu vou trazer agora, vou começar a ler para vocês aqui os melhores momentos de Xandão. E vocês vão ver, como eu disse, a pressão aqui vai aumentar, mas lá fora também vai aumentar a pressão contra essa perseguição. Então vamos lá. Primeira coisa que eu separei aqui do highlight do Alexandre de Moraes. Reação à manifestação do dia 25. Olha o que ele disse. Não podemos nos enganar, não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de Kleber Bambam contra a Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Eu, de início, já diria para você, Kleber Bambam, processe Alexandre de Moraes, porque ele diminuiu você. Tem que ter muita coragem para subir no ringue e encarar um tetracampeão mundial do boxe. Por 6 milhões, por 30 segundos, talvez eu até iria também. Não, Popó, não leve isso a sério não, tá? Para encarar você tem que ser para mais de 10 milhões. Mas ele fala isso. Aí você percebe o seguinte, olha o que ele fala, não podemos baixar a guarda. Então, o que ele viu? Ele viu aquela manifestação e falou, vocês acham que eu vou amarelar para vocês? Eu vou continuar indo em frente. E segundo Alexandre de Moraes, atacar o judiciário e a imprensa livre fazem parte das estratégias do manual do ditador. É uma inversão muito louca isso. Ele está dizendo que o fato da gente criticar a imprensa, o fato da gente criticar algumas pessoas do judiciário e não o poder judiciário, vocês repararam aqui na minha instante, tem a estátua do STF. Eu acho o STF uma instituição crucial para o equilíbrio dos poderes dentro da nossa república. Mas isso não significa que eu vou concordar com todas as posições de todos os ministros. E se vocês repararem bem, alguns anos atrás havia discussão entre os ministros. Foi aquela que ficou muito conhecida, do Gilmar Mendes com Barroso. Esqueci até a frase que ele falou. Você é uma mistura de não sei o quê. Porque ali havia uma divergência de ideias. E aquilo era bom. Não naquele nível. Mas era bom a divergência. Hoje em dia não. É uma hegemonia cultural, gramsciana ali. Então, o fato de você criticar isso, automaticamente você está do lado do manual dos ditadores. Vamos ver? Sobre a direita americana. Olha o que ele fala. Moraes também falou de um método criado pela direita norte-americana e espalhada pelo mundo, de corrosão das democracias, e que angústias e ódios foram capturados por extremistas. Conservadores são iguais entre extremistas, a partir de reações e mensagens nas redes sociais. Então, ele está falando que na maior democracia liberal do mundo, a direita ensinou a ser extremista, ser ditatorial. Então, quando você escuta isso, você vê que não bate o lé com o cré. É totalmente desconectado da realidade. Sobre as óbvio que ele vai falar sobre isso, regulação das redes sociais. E aí ele diz, não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas, afirmou Alexandre de Moraes. Então, o discurso de ódio é você discordar. Ao discordar de maneira veemente de inquéritos inconstitucionais que atropelam o devido processo legal, onde o sistema acusatório do direito é totalmente aniquilado e afastado, onde um ministro do Supremo Tribunal, ele é ao mesmo tempo o juiz, o acusador, a vítima, a testemunha, é o delegado, ele é tudo. Ao criticar isso é discurso de ódio.
ao impedir o Bolsonaro nas eleições falar que Lula era amigo de Daniel Ortega, de Maduro. Ao falar isso é discurso de ódio? Ou são fatos que nós enxergamos e ficamos indignados com isso? Mas ele fala isso. Bom, e para fechar, não que eu vou acabar aqui não, porque eu vou falar sobre qualidade de democracia, tá? Do Instituto Sueco. Que é esse o senso crítico que eu quero colocar. Eu sempre tento trazer algo, né, que eleve o nosso senso crítico. Ele falou sobre Salvador da Pátria. Como correr a democracia por dentro sem um discurso tradicional de golpe? Vamos dizer, a democracia está falida, desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é mais utilizada pelos extremistas. A defesa da liberdade. Cara, isso é loucura. Defender a liberdade é acusado, ele está acusando os extremistas de defender a liberdade. E a gente quer a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é fundamental numa democracia. Ele fez isso. Então, aqui são os highlights. O que aconteceu com o Silas Malafaia? Na manifestação, quem foi aquele que deu o discurso mais duro? Foi o Silas Malafaia. E já tem agora a reportagem na CNN dizendo: Polícia Federal passa pente fino em discursos e avalia chamar Malafaia. Então, o Malafaia já deixou claro, ele está trazendo fatos. Fatos que foram noticiados pela grande imprensa, pela velha imprensa. E mesmo assim ele vai responder. Vocês duvidam? Eu vou trazer daqui a pouco um vídeo falando que ele foi na Polícia Federal. Tomara que não, mas se bobear que ele foi preso. Porque Alexandre de Moraes deixa claro, aqui não vai ser, a gente não é bambam perto de Popó, a gente vai continuar a avançar. Nós somos os salvadores da pátria. Discurso de liberdade de expressão, discurso de extremista. Mas, Alexandre de Moraes, eu vou trazer aqui um estudo bem interessante que fala sobre a qualidade da democracia nos países. Essa matéria saiu na Gazeta do Povo, que é assim a matéria. A democracia plena está em falta no mundo, e no Brasil também. Saiu em maio de 2023 pelo Paulo Webel, o repórter, jornalista. Ele traz, é muito interessante, ele traz primeiro um estudo feito pela instituição sueca, não sei se é VDEM, que fala sobre democracia. Esse instituto ele fala que existem dois modelos de regime de governo: as democracias e as autocracias. Ele divide a autocracia em ditadura e autocracia eleitoral. Então, democracia e autocracia. Então vamos na autocracia. Ele fala primeiro sobre a ditadura. Ele fala assim nesse artigo: a ditadura é classificada como um regime sem multipartidarismo, sem eleições para executivo, sem princípios democráticos, como a liberdade de expressão, não tem, de associação e de eleições justas, livres e regulares. Como exemplo, a gente tem Cuba, a gente tem Nicarágua e a gente tem China. Tá? Então vamos lá, isso é ditadura. Aí vem a autocracia eleitoral. É o regime que, embora tenha eleições multipartidárias para o executivo, não possui respeito pleno aos princípios fundamentais, como liberdade de expressão, de associação, que garantem a existência de eleições livres, justas e regulares. A gente pode colocar aqui Venezuela e Rússia nesse esquema aqui. Porque existe uma eleição, só que desaparecem, né? Você prende o seu adversário, ou ele morre em prisão, ou ele cai de janela. Né? A gente sabe que isso acontece. Né? Na Rússia eu jamais vou ficar perto de janela de hotel. Parece que lá as janelas não são fortes o suficiente. E depois da ditadura que ele divide, das autocracias que ele divide em ditadura e autocracia liberal, tem a democracia. Aí vem a democracia eleitoral, que tem eleições multipartidárias e livres, justas. Multipartidárias, livres e justas para o executivo, e graus satisfatórios de liberdade de expressão. Mas suas instituições ainda precisam melhorar. A gente pode dizer que, nesse caso aqui, a gente pode falar da Argentina atualmente como eleito. A Argentina, mesmo tendo, né, a esquerda muito forte, lá, o peronismo, o kirchnerismo, tiveram eleições livres, tanto que Milei conseguiu vencer. Mas as instituições precisam melhorar muito.
Mas aí a gente colocaria a Argentina. E a democracia plena? O que diz sobre a democracia plena? É aquela que já atingiu todos os requisitos da democracia eleitoral e tem poderes judiciários e legislativos atuando de forma independente em relação ao executivo. Então tem o judiciário e o legislativo atuando de forma independente ao executivo. Assim também como a proteção das liberdades civis, garantindo maior igualdade perante a lei, incluindo, obviamente, a liberdade de expressão. A gente tem aqui a Alemanha e os Estados Unidos como exemplo. Bom, como esse Instituto Sueco ele classificou o Brasil? Ele classificou o Brasil como uma democracia eleitoral, que é aquele modelo que eu falei que parece que é da Argentina, que tem eleições multipartidárias e livres para o executivo e graus satisfatórios de liberdade. Só que essa reportagem mostra que eles estão equivocados, que eles falaram aqui na reportagem desse instituto que o Bolsonaro era um perigo para a democracia e Lula não. O Lula era um cara que respeitava as instituições democráticas. E essa mesma reportagem, que é interessante, já traz aí um artigo do Wall Street Journal, que aí fala, ao contrário, diz que Lula se aproxima dos inimigos da América. E fala, não só da Rússia, Lula fez questão de se aproximar politicamente do regime chinês, além de ser amigo de Cuba e Venezuela. E fala mais, e que Lula, esse artigo do Wall Street Journal, que Lula também deixa a porta aberta para toda e qualquer fonte de capital, inclusive do crime organizado. Não sou eu que estou falando, Wall Street Journal. E arremata que a última vez que os partidos dos trabalhadores esteve no poder, ele foi pego pela compra de votos no Congresso. Mais tarde envolveu-se no maior esquema de corrupção da história da América Latina. Então, o Wall Street Journal deixa bem claro, o Lula é alinhado com tudo que é pior. Se você for voltar aqui, observe, o Lula é alinhado com quem defende ditadura e autocracia eleitoral. É esse o Lula. E a democracia plena, como eu mostrei aqui, é aquela onde você tem um judiciário e um legislativo atuando de maneira independente do executivo. E que você respeita as liberdades, inclusive e, obviamente, a de expressão. Então, ao contrário do que Alexandre de Moraes está falando, o Brasil, se você observar, ele não está, na minha opinião, dentro dessa democracia eleitoral, não. A gente está na autocracia eleitoral. Por que a autocracia? Porque você não garante a liberdade de expressão, você não garante a liberdade de associação, você tem dúvidas sobre a questão das eleições, porque aqui você não pode duvidar. Eu nunca vi numa democracia que você não pode ser cético. O ceticismo está dentro, no cerne da democracia. Porque na hora que o povo desconfia das instituições, as instituições devem ouvir o povo, e não ao contrário. Mas não é isso que a gente está vivendo. Então o Brasil, desculpa, Alexandre de Moraes, pelo que você falou, mas você falou besteira. Nós não estamos vivendo uma democracia plena. Você não é o salvador da pátria. O que você está fazendo com o Brasil é se aproximar de uma autocracia, afastando cada vez mais a democracia plena, como que está aqui no estudo desse Instituto Sueco. E tem um processo de autocratização, que são 10 itens, que se o país estiver se aproximando desses itens, significa que a gente está indo para a ditadura. Só para finalizar, só para Alexandre de Moraes ver isso daqui. Vamos lá, o primeiro. 10 iniciativas que levam a gente para a ditadura. Primeira, censura da mídia. O Brasil está censurando? Sim, a direita. Repressão às organizações de sociedade civil. Eles estão reprimindo? Sim, tudo que é de direita é perseguido. Interferência na liberdade acadêmica e cultural. É óbvio que tem, o tempo inteiro. Interferência na liberdade de discussão das mulheres. Sim, só pode se for feminista. Redução da amplitude de participação em consulta. Também é verdade. Interferência na liberdade de discussão dos homens. Aqui não entendi muito essa não. Redução do engajamento na sociedade. É verdade, tentaram intimidar a direita, mas a direita foi para a rua. E isso aí está fazendo com que eles tenham uma reação cada vez mais forte. 9. Redução da transparência das leis e da previsibilidade do seu cumprimento. É óbvio, acabou a segurança jurídica. São 2 pesos e 2 medidas. Dependendo, não é o que vai ser julgado, mas quem vai ser julgado. É isso. O Brasil acabou. Rasgaram a Constituição. E 10º, de respeito aos argumentos contrários. O que a gente mais vê é desrespeito aos argumentos contrários, e todo argumento contrário é considerado discurso de ódio, discurso de extremista, que precisa ser regulado e calado, nem que seja à força e pela prisão. Então, Alexandre de Moraes, o discurso que você fez no Largo de São Francisco é totalmente incompatível quando a gente estuda a democracia de fato, de verdade, no mundo real.
E eu vou fechar aqui com um Twitter do Leandro Russo, que ele botou, vocês estão vendo na tela. Palavra liberdade é mais utilizada por extremistas, como se a liberdade fosse algo ruim. E ele cita 3 frasezinhas que está nesse livro aqui, ó, 1984. Quem não leu, leia para ontem, onde o lema é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Amanhã eu venho com um novo vídeo para vocês.